Filipenses capítulo 1, versículo de 12 a 18 diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja pelos motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Eu quero ler novamente o versículo 12, que é a ênfase nesta noite, e o final do versículo 18. Versículo 12, que é a ênfase que nós caminharemos nesta noite. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Nós estamos caminhando nesse mês sob o tema Vivendo o Melhor de Deus. Esse é o projeto para mim e para a sua vida. Que nós possamos vivenciar, experimentar, tomar posse, caminhar, estar realmente numa direção de viver o melhor do Senhor. Tenho falado com a igreja, é importante estar bem claro em nossa mente que entre o real e o ideal tem uma distância. É comum eu ouvir das pessoas: mas eu não estou vivendo aquilo que eu queria. A minha vida não está conforme eu projetei. Não foi isso que eu sonhei para mim. Eu imaginei que nessa altura da minha vida eu estaria inserido ou em outro contexto. Mas é importante, para viver o melhor de Deus, que entre o real e o ideal tem uma distância. Tem alguns ideais e projetos e propósitos que eu e você temos, e não devemos abrir mão deles. Tem alguns sonhos, alguns lugares onde nós queremos chegar, que deve ser alimentado no meu e no seu coração. Eu tenho convicção, e você sabe disso também, que a Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Mas não é errado você ter objetivos. Não é errado você ter alvos. Eu tenho na minha mente, comigo. Não estou dizendo que isso vai ser dessa maneira. Porque a vida é composta de variáveis, intempéries, situações e contextos que fogem ao nosso controle, que está na soberania de Deus. Mas eu tenho na minha mente aonde eu queria estar daqui 5 anos, em termos de contexto de vida. Eu tenho na minha mente onde eu quero estar daqui 10 anos, em termos de contexto de vida. Eu tenho na minha mente onde eu quero estar daqui 15 anos, em termos de contexto de vida. Em termos de ministério, em termos de vida, em termos de filhos, eu tenho bem claro na minha mente. Eu não estou fazendo muito mais anos, porque vai chegando um tempo que se você jogar muitos anos para frente, então eu não estou jogando onde eu quero estar daqui 40 anos, né? Tem alguns daqui que podem falar: daqui 40 anos eu já não estou nessa fase de falar, daqui 40 anos eu quero estar. Mas eu tenho na minha mente, daqui 5 anos, algumas coisas na minha mente muito claras onde eu queria estar, dentro de contexto. 10 e 15, eu tenho muito claro. Mas isso não significa que entre o real e o ideal não tem uma distância. Existe uma distância. E a grande questão nas nossas vidas, para poder viver o melhor de Deus, é enxergar a vida pela ótica divina. Porque caso contrário, eu começo a me debater, e a frustração pode se tornar uma companheira. E de repente, eu fico sempre com uma projeção do futuro, como algo que essa semana eu li uma frase,
que quando nós vivemos só no futuro, nós vamos perdendo um pouco do presente todo dia. Quando é interessante e necessário eu e você ter alvos. Mas se eu viver apenas projetando o ideal, apenas imaginando quando o ideal chegar, eu corro o risco de todo dia perder um pouco do presente. O projeto de Deus é que dentro da minha realidade, eu possa viver o melhor. Dentro do contexto que eu estou inserido, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu possa viver o melhor. Dentro da minha realidade hoje, nesse primeiro domingo de julho, segundo semestre de 2015, eu possa viver o melhor. Paulo, ele tem essa experiência. Paulo, a experiência dele na carta de Filipenses, é uma carta que é escrita no ano 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente. Ele está preso em Roma, juntamente com a carta de Filipos, aos Filipos, foi escrito Efésios, Colossenses e Filemão. E Paulo está escrevendo uma carta que ela é permeada de esperança. É alguém que está vivendo o melhor dele. É alguém que está vivendo o melhor de Deus na vida dele. Mas tem 3 aspectos que fazem a diferença e que devem fazer a diferença na minha vida e na sua. Como ele enxerga o passado, como ele olha o presente e como ele espera o futuro. E ele coloca as lentes divinas do prisma de Deus para poder viver o melhor para mim, para viver o melhor na sua vida. Eu quero dizer nesta noite que o interesse de Deus é que você viva esse tempo melhor dele na sua vida. Que pode ser que as tuas realidades e alguns contextos que você vivencia não é aquilo que você sonhou ou projetou. E não é aquilo que você idealizou. Ou não é aquilo que você imaginou que deveria ou queria estar. Mas dentro disso, Deus tem uma especialidade de extrair o melhor para a minha vida e para a sua vida. Por isso, você não é um fracassado, você não é um derrotado. Você não é alguém que vá olhar as realidades e falar que a sua vida ela não tem sentido e significado. É interessante, eu vou me deter, essa mensagem ela vai se desdobrar em alguns dias, porque seria muita informação para hoje, mas o verso 12, ele diz o seguinte: quero, irmãos, que saibam que o que me aconteceu, pelo contrário, produziu algo positivo. Essa é a expressão. Ele está dizendo para os irmãos, eu quero que vocês entendam que eu olho o meu passado e eu tenho uma visão clara da mão de Deus. E que aquilo que poderia ser o fim, Deus fez algo especial. E que poderia ser destruição, Deus fez bênção. E que poderia ter me desanimado e motivei ainda mais. E que poderia ter me feito um fracassado, Deus me fez um vitorioso. Agora presta atenção, eu vou rapidamente. Tem uma explanação do Hernandes Dias Lopes. Eu vou rapidamente falar algumas coisas sobre a vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele foi perseguido em Damasco. Ele creu em Jesus na estrada de Damasco. Prega o evangelho em Damasco. Aí ele vai para a Arábia. Passa 3 anos numa reciclagem teológica. E ele volta para Damasco agora para pregar Jesus e para anunciar meticulosamente Jesus Cristo. Mas no lugar de ser aceito, ele é rejeitado. E aí é o primeiro golpe duro que ele já recebe. Na cidade a qual ele esperava, então, que era o perseguidor e ser aceito, pela proclamação, ele é duramente perseguido. Ele vai para Jerusalém, onde está a igreja estabelecida, os apóstolos. Só que os apóstolos duvidam dele. Uma coisa dura é quando você chega no lugar e é duvidado da sua forma de ser. E Paulo, os apóstolos começam a olhar Paulo e começam a imaginar, será que não é espião? Será que esse cara não está se fazendo de irmão? Porque afinal de contas, ele tinha sido instrumento de perseguição e de morte de cristãos outrora lá atrás. E agora se converte e aparece na igreja em Jerusalém. Os apóstolos, líderes da igreja, o olham desconfiado. E necessidade de aceitação e amor, eu e você temos. Não tem ninguém que vive, nem você e eu não somos uma ilha. É claro que uma necessidade de aceitação exacerbada faz você ficar mendigando continuamente a atenção das pessoas e flamigerando migalhas de carinho e afetividade. Isso é extremo. Mas aprovação, aceitação e amor, todos nós necessitamos. Porque nós não somos uma ilha. Naquele momento, Paulo,
Ele está totalmente questionado, mas aparece Barnabé, que é o filho da consolação, o nome dele. E ele aproxima de Paulo, o abraça, o encoraja, o integra na igreja. Mas Paulo está passando essa situação. O que me aconteceu contribuiu para o evangelho. Caminhando um pouco mais, quando ele está no auge, o ministério está no momento preciosíssimo. A igreja de Jerusalém está no top e ele está no momento. Deus chega para ele e fala: Paulo, é hora de você sair de Jerusalém. E ele questiona com Deus: Deus, o senhor está cometendo um erro estratégico, hein? O senhor vai me tirar de Jerusalém nesse momento? Eu estou agora no ápice do meu ministério. Mas quem pode manda, quem tem juízo obedece. Deus não muda, quem muda é Paulo. E Paulo sai de Jerusalém. E para ajudar, em seguida, a Bíblia já faz uma afirmação em Atos 9:31. Após isso, a igreja cresceu e teve paz. Não tem coisa pior quando você sai do lugar, o lugar melhora. Porque, confesse comigo, será que sou eu apenas assim, que às vezes aquele egoísmo prevalece? Vocês vão ver, eu vou fazer falta. Eu vou fazer falta. Está me mandando embora, eu vou fazer falta. Vocês não dando atenção. Aí você sai e melhora. Aí você sai e cresce. Aí você sai e prospera. Deus está trabalhando na vida de Paulo. E está ministrando o coração dele. E eu e você precisamos entender que você é obra-prima de Deus. Efésios fala sobre isso. Você é particularidade e peculiaridade de Deus. Só que presta atenção, em nome de Jesus, com amor e respeito, eu vou falar para você e para mim. Eu e você não fazemos nenhum favor em servir ao Senhor. Ele que nos dá o privilégio de servi-lo. Mesmo porque nem eu nem você somos insubstituíveis em nada. Por isso, se Deus depender de mim e de você apenas para continuar a obra dele, você imagina como seria. Mas ele valoriza para poder te dar e me dar a oportunidade. Para ser um privilégio. De uma maneira com as nossas fragilidades e limitações, são instrumentos na mão dele, não por nós, mas por ele, pela graça, pela bondade, pela misericórdia. E se você não o fizer, fica uma lacuna, você perde o privilégio, algumas vezes o reino perde, e Deus às vezes tem que levantar outra pessoa para fazer aquilo que você foi chamado. Tem alguns momentos na Bíblia que você vai ver que era para alguém fazer, e Deus tinha pessoas até mais capacitadas, mas Deus usa os disponíveis. Deus usa aquele e fala: está aqui, faz como tu queres. Mas Paulo ali sofre um duro golpe no seu orgulho. Depois ele vai para Tarso. Ele fica 10 anos no anonimato. 10 anos em Tarso, fora os holofotes. Não aparece. Sabe aquele tempo de silêncio na tua vida? Tem tempo que as coisas estão acontecendo na vida. Está acontecendo coisa nova, para gente interessante, o ministério está fluindo, a empresa está tomando rumos, você está com projetos, você está com alvos, está com ideais. Paulo passa 10 anos sem acontecer muita coisa diferente, silêncio de Deus. Mas Deus está tratando, Deus está cuidando, Ele está nos bastidores. Presta atenção, tem hora que Deus coloca você à frente, para ser instrumento. E tem hora que Ele nos leva para os bastidores, para trabalhar a minha vida e sua vida. E continuando um pouco mais, então ele sai dos bastidores, aí ele vai, mas ele está agora como segundo, não em primeiro. Tanto é que o Espírito Santo, quando vai separar a equipe que vai para Antioquia, ele fala: o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Saulo já aparece em segundo lugar, já não é em primeiro mais. Já não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. E Deus está tratando a vida dele, porque ele está na sombra agora. Ele está na sombra de Barnabé. Eu sei que às vezes você não liga para isso, ficar na sombra de ninguém. Só que eu vou dizer uma coisa para você: só pode liderar quem aprende a ser liderado. Quem chega, já quer sentar na janelinha, não pode ser líder. Quem chega, por isso nós temos uma crise de liderança no Brasil, em qualquer lugar. Político, religiosa, empresarial, você põe no estabelecimento qualquer um. Se a pessoa não tiver uma consciência clara, ela sobe um degrauzinho, ela começa já a achar que ela está mandando em todo mundo. Ela já começa a impor sobre o dos outros. Ela já se torna uma pessoa antipática. Só pode liderar quem aprende, geralmente quem aprende a ser liderado. Mas ele continua, e ele vai. Aí ele vai para Listra, ele é apedrejado em Listra, ao ponto das pessoas acharem que ele tinha morrido, e tiram ele como morto. E aí ele levanta e não desiste, levanta novamente. E ele segue em frente, e ele vai então para um projeto lá que ele tem para a Ásia. Mas Deus fala: você não vai para a Ásia agora. Eu tenho um projeto para você diferente. Deus barra o projeto dele. E ele continua, então ele vai para Filipos, ali ele é açoitado com varas.
E ele é preso ali, e à meia-noite, no lugar de amargurar, ele começa a cantar louvores a Deus e adorar ao Senhor. E Deus abre as prisões e abre o coração do carcereiro. E aí ele vai para Tessalônica e Bereia, e ele é escorraçado de lá. E aí então ele vai para Coríntios e Atenas. Em Atenas ele é chamado de tagarela. Em Coríntios ele é chamado de impostor. Em Atenas, o centro dos filosóficos começa a dizer: quem que é esse tagarela que está chegando com essas conversas? E em Coríntios, que ele ficou 18 meses, fala: quem que é esse impostor? E Paulo passa por isso. E dentro disso ele é preso e levado para Cesareia, quando ele está levando ofertas para os cristãos pobres de Jerusalém. E ele é preso em Cesareia. E ele recorre por ser um soldado, por ser um cidadão romano. Então ele vai comparecer em Roma e Deus fala: eu vou te levar para Roma. E ele entra então numa viagem no navio. Olha para mim que eu estou terminando essa primeira parte. Então supõe que vai ser uma viagem tranquila. Mas não, tem um naufrágio. Tem 276 pessoas, apenas um fica com esperança, que é Paulo. E ele atravessa do outro lado pelo poder de Deus e confiando. E quando termina o naufrágio, ele chega na ilha de Malta, pega a fogueira, vai aquecer, e põe a mão, vem uma cobra e morde a mão dele. Fala: pelo amor, você imagina um cara com um currículo desse, não seria pastor numa igreja hoje. Você ia falar: esse cara é um azarão, esse cara dá tudo errado, esse cara, aonde vai, complica. E aí todo mundo espera que ele morra imediatamente, porque um alto índice de veneno naquela cobra, ele simplesmente a chacoalha, joga no fogo, e ele é instrumento para curar todas as pessoas na ilha pelo poder de Deus. Sai dali, ele vai para Roma, e ele não chega como missionário, ele chega como prisioneiro. Ele não chega numa comitiva, ele chega algemado por causa do amor de Jesus. Ele não chega nos holofotes, ele chega no anonimato. E quando ele olha, irmãos, e vai escrever essa carta, aí ele começa a dizer: irmãos, eu quero que vocês saibam que o que eu passei contribuiu para o Evangelho. Que o que eu passei não destruiu a minha vida. Que o que eu passei, Deus usou para fazer algo extraordinário. Por isso que dá para eu e você entender, quando ele fala em Filipenses capítulo 1, verso 12: eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, pelo contrário, contribuiu para o Evangelho. Por que isso? E agora sim nós vamos à aplicação em nossas vidas. Porque ele olha o passado por uma ótica divina. Ele olha o passado por algumas características. Primeiro, ele não concentra no sofrimento e na autopiedade. Ele não fica olhando como eu sofri, quanto eu perdi, quanto me machucaram, quanto falaram de mim, quanto eu fui esfoliado, ou fui ali machucado, ou eu fui triturado emocionalmente. Ele está dizendo de uma maneira que ele concentra no amor de Jesus, que o tempo todo Jesus estava cuidando dele, que o tempo todo Jesus estava ao redor dele, que o tempo todo Jesus dava condição dele levantar e começar, e aquilo ia fortalecendo o coração dele, e ele não desistia, e nova era cada manhã, e cada pancada ele ficava mais forte, aquela expressão que no mata fortalece, e Paulo tinha isso no coração. Por isso que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou abrir mão dos sonhos. Não é porque algumas situações chegaram que eu vou ficar como vítima, que eu sou um coitado, que eu vou me trancar num quarto, que eu vou entrar numa depressão, que eu vou falar que eu sou um fracassado. Pelo contrário, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que ele diz: o que aconteceu comigo, ele olha o passado para uma ótica dele ver e concentrar no sofrimento. Presta atenção, isso daqui é muito forte. Há uma tendência minha e sua, talvez você menos do que eu. Nós concentramos muitas vezes, pode ser que você não seja desse jeito também, no que é negativo do que é no positivo. Uma pessoa que é adotada, por exemplo, ela tem o privilégio de alguém que a amou o suficiente para abraçá-la e amá-la duplamente, porque escolheu e porque é do coração. Uma pessoa que entrou na vida, e na maioria das vezes o amor é mais forte, e ela tem um sentimento de ter sido rejeitado por alguém. Se ela não tomar cuidado, o sentimento de rejeição fica mais forte que o de aceitação.
A concentração no sofrimento fica mais forte do que em alguém que Deus usou para ser bênção na vida, que me abraçou quando não tinha muito a ver com a minha vida e me envolveu com carinho, que me ama por escolha, me ama por convivência e na maioria das vezes ama com uma consideração ainda maior. Mas eu posso focar no sofrimento da rejeição do que na aceitação de alguém que me ama intensamente. Eu posso ouvir e pode ter efeito, pode ter certeza, isso já é pesquisa estatística, já não é fato, já apenas emocional. As palavras que machucam têm um efeito maior do que as que nos encorajam. Você pode ouvir em um dia 30, 40, 50 pessoas te falando bom dia, o Senhor te abençoe, você é uma bênção na minha vida. Se uma pessoa falar você não presta, pode ter certeza que você vai dormir pensando na palavra daquela pessoa que falou que você não presta. A tendência é essa. Por isso eu preciso da graça de Deus para que eu possa focar não no sofrimento, mas que eu possa focar naquilo que é o projeto dele para a minha vida e para a sua vida, que no meio da dificuldade toda, ele segurou na minha mão, ele no momento de silêncio, ele cuidou de mim, ele me carregou no colo, e quando eu não vi alternativa nenhuma, estava ele comigo ali dizendo, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Uma das características, quando ele está falando com a igreja de Filipos, com os filipenses, é uma das cartas que mais fala sobre alegria. É uma das cartas que mais fala sobre esperança. É uma das cartas que mais fala sobre ânimo. Porque ele fala que o desistente nunca vence, mas que o vencedor nunca desiste. Ele fala que problemas, que o cristão tem problemas, mas que Jesus é o poder para superá-los. Ele fala que a verdadeira razão de alegria da nossa vida é o relacionamento com Jesus. E ele fala que o único orgulho que nós podemos ter é orgulhar na cruz de Cristo, que morreu por mim e por você. Mas ele tem essa ideia no livro de Filipenses, que o desistente nunca vence, mas aquele que vence nunca desiste. É uma característica de vida. Aquilo que é contrário se transformou num trampolim para experimentar mais de Deus. Porque ele tem uma concepção, e eu passo para outra parte, dele olhar o passado, que Deus está na soberania, que ele não é fruto do acaso, que ele não é fruto do determinismo, que ele não foi dado corda na vida dele, soltado no mundo, que não é aquela música, ó, deixa a vida me levar. Ele tem uma convicção de que Deus está no controle, que Deus nunca perdeu o controle, que pessoas influenciam, que demônios se levantam, mas que a palavra final é do Senhor, que Deus não perdeu o controle algum da sua vida, que nada perdeu Deus de surpresa, que não teve um momento que Deus olhou e falou, Paulo, pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor. Não, ele olha o passado, sabendo que em nenhum momento, por mais difícil que foi, Deus perdeu o controle. Em outras palavras, ele tem aquela convicção no coração que Deus não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima. Deus não é implicante comigo e com você. Deus não fica buscando formas de nos prejudicar. Deus não cria mecanismos para tolir nossa vida. Mas ele não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima. Algumas vezes, um momento difícil pavimenta uma estrada de dependência maior de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que ele está enxergando a vida pela ótica divina. Às vezes, não sei se acontece com você, nós queremos experimentar o melhor de Deus por uma epifania, que seria uma revelação súbita da verdade, uma experiência extra metafísica. Ou nós queríamos experimentar o melhor de Deus por osmose, e ou nós queríamos deitar e acordar vivenciando o melhor de Deus. Ou nós queríamos que alguém colocasse a mão na nossa cabeça e transferisse e falasse, receba agora e você vive o melhor de Deus. Mas viver o melhor de Deus, ele tem a ver com mudança de mentalidade de coração e a forma como eu enxergo a vida. Por isso que a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos, a forma como você enxerga a vida for mal,
aquela luz que era para acontecer se torna trevas, e quão trevas estão. Mas não fala sobre capacidade de visão, de condições físicas. Está falando sobre interpretação e codificação da vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que Jesus é o mais importante para mim, que eu vou me levantar quantas vezes for necessário, que eu não vou abrir mão, que eu vou crer no poder dele, e que tudo quanto se levantou ao contrário não é suficiente para me destruir, porque Deus é maior e Deus é mais. Por isso ele declara em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando você vê o apóstolo Paulo, instrumento na mão de Deus, para escrever mais de metade do Novo Testamento das epístolas, você fala, o cara deve ter uma vida tranquila. Mas tem uma história, que se você pegar o currículo, o portfólio, quanta pancada, quanta luta, mas ele aprendeu. Ele não olhou o passado como se fosse ali abandonado por Deus. Deus está no controle. A última palavra. E é interessante que se você for estudar a história, presta atenção. Sempre, quando a coisa não dava certo, Deus tinha algo melhor e maior. É impressionante, irmãos. Quando ele ia para a Ásia, ele ia fazer umas visitas, teve um período que ele iria para Bitínia. A Bíblia diz que não conseguiu ir para Bitínia. Resultado, ele queria ir para Roma, fazer uma visita para os irmãos. Não conseguiu. Ele chega preso em Roma. Se ele tivesse ido para Bitínia, talvez ele tivesse escrito alguns recadinhos desse tamanho. Como ele foi para Roma, e ali Deus o inspirou, ele escreve maior parte das revelações do Novo Testamento, que continuam falando ao meu e teu coração, que são bases de fé que se transformam no ícone da fé cristã. Por quê? Porque Deus sempre tem o melhor. Deus não tem o pior para você. Deus não fecha uma porta que fala, agora eu quero judiar mesmo. Agora vai ver só. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Ele vai ver o que é bom para tosse. Não. Deus tem o melhor para a tua vida. Quando algo não dá certo, Deus tem algo melhor para você. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Agora, a grande questão é que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Se eu vou enxergar passado por uma ótica de vítima fatalista ou resignação fatalista, ou se eu vou olhar para uma ótica que Deus está cuidando de mim e poder declarar, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Se eu vou olhar o presente declarando, o Senhor é a força da minha vida e a luz da minha salvação. E se eu vou olhar o futuro com uma promessa de Deus que diz, não te deixarei nem te desampararei. Essa é a questão da vida. A outra coisa que acontece, que ele vê o passado como um propósito divino. Você chegou até aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão de você. Teve naufrágio, teve tempo de silêncio, teve momentos de açoite, teve prisão injusta, teve todas as coisas, mas Deus estava ali no controle. Deus não desistiu da sua vida. Pode ser que você não está vivendo tudo quanto você queria estar vivendo, mas eu quero dizer para você nesta noite que você pode viver o melhor de Deus nesse contexto, que Ele tem o melhor para a sua vida, Ele está acima do teu problema e da tua dificuldade. Por isso que a palavra de Deus diz, João, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele olha que Deus tem um propósito. Às vezes eu e você passamos uma dificuldade, não é porque Deus tem prazer, porque aquilo se transforma num ministério na sua vida. As pessoas vão ouvir mais você do que o pregador. As pessoas ouvem mais você do que o pastor. Quando você chega e fala, olha, eu passei por isso, eu sei o que você está passando. Deus segurou na minha mão e me deu a vitória e vai te dar a vitória, a pessoa vai prestar atenção nisso. Mais do que ela ouve um pregador. Mais do que ela ouve alguém que está ministrando a palavra, às vezes publicamente. Porque você está identificando com aquilo que ela passou. Paulo poderia chegar para mim e para você hoje. Não vai, a palavra está dizendo aqui no caso, né? Mas suponhamos que ele chegasse aqui hoje, olhasse nos meus olhos, nos teus olhos, quando eu e você pensamos em desistir, quando eu e você pensamos em desistir de nós mesmos, pelos problemas, pelas lutas, pelas contradições pessoais, pelos dilemas, pelas crises de identidade, pelas realidades que às vezes não é aquilo que nós projetamos, até de criança queríamos estar nessa idade, chegando, vivenciando. Ele vai falar para mim e para você, não desista. Eu passei por isso. Jesus segurou na minha mão, me usou como instrumento, e tinha o melhor, que eu nem imaginava, e fez algo extraordinário na minha vida, e vai fazer na tua.
Quando você olha um pouco mais, nós vamos chegando para o final para orar, Paulo olha como as dificuldades, como possibilidade de abrir novos caminhos. É interessante que ele diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Abriu mais portas, pregou para a guarda pretoriana, começou a escrever as epístolas. As pessoas vão falar isso no outro domingo, se assim o Senhor nos permitir. Motivou as pessoas a pregar o evangelho, uns por amor e outros para fazer fusquinha. Fusquinha é um termo que eu não sei porque surgiu esse termo. Eu não pesquisei de onde surgiu a origem do termo fusquinha. Está fazendo fusquinha para mim. Não sei porquê, não pôs outro nome. Mas alguns pregavam para poder anunciar. Outros estavam falando assim: ei, Paulo, hein, você não é o bom, cara? Você está aí preso agora, eu estou aqui pregando evangelho. Você fala: ixi, mas lá no meio já tinha. Interessante que na carta de Filipenses, Paulo chegou a falar para, gente, peço para Evódia e Sinti, que tinha 2 mulheres líderes na igreja, estavam tendo problema de relacionamento. Você vê que tem umas coisas que não é muito nova, né? Tem umas coisas que é meio antiga. Falou, Evódia e Sinti, que as duas estavam meio degladiando, falou: sintam mesmo no Senhor. Mas é interessante que ele olha como possibilidade de novas aberturas. Eu quero dizer para você de todo o coração, com toda a convicção, eu creio em Oséias capítulo 2, versículos 14 a 16, quando Deus fala com a nação, fala comigo e com você: te levarei ao deserto, e ali no deserto eu falarei ao teu coração. Porque nós sabemos que Deus é tudo em nossa vida, e quando Ele é tudo que nós temos a maioria das vezes. Ele diz: eu te levo ao deserto, ali eu falo ao teu coração. E é interessante que naquele texto de Oséias fala: e darei ali as tuas vinhas. O lugar menos provável de frutificar é o deserto. E Deus fala: eu vou fazer a tua vida frutificar no deserto, para que você saiba que sou eu, que é minha graça, que é minha bondade, que não é mérito, que não é capacidade tua, que você não é melhor do que ninguém, mas foi bondade minha, eu vou te usar e fazer frutificar a tua vida. E ele fala: e te darei o vale de Acor ou de Acã, foi apedrejado, significa vale de amargura, isso em Oséias. E te darei o vale de amargura por porta de esperança. Ele está dizendo: eu vou transformar naquele momento difícil, eu vou extrair algo bom. Naquela dificuldade, eu vou tirar algo bom. Naquela questão de adversidade, eu vou fazer o milagre acontecer. Alguém já disse que nós só somos derrotados quando na derrota nós não aprendemos nada. Se você aprendeu alguma coisa na derrota, você não foi derrotado. E diz: e te levarei ao deserto. Fala ao teu coração, das tuas vinhas, o vale de amargura em porta de esperança. E aí conclui dizendo o seguinte, para a nação de Israel: mas aplica a minha vida e a tua vida. E cantarás novamente como no dia da tua mocidade. Eu estava falando hoje, de manhã, às vezes eu peço a Deus graça, não é com você, às vezes é comigo. Às vezes eu passando os anos, você vai ficando mais ranzinza, né? Você vai ficando os anos, você vai ficando mais cheio de manias. É interessante, você chega estou chegando já perto dos 30 anos, já passei um tempinho, passei uns dias já, faz dias já nisso. Quando vai passando os anos, você vai pegando as manias. Na hora de dormir, na hora de acordar, você vai desenvolvendo uns rituais. Isso é tendência, não tua, claro, não é a sua. Às vezes fica um pouquinho mais ranzinza, fica um pouquinho mais impaciente. Às vezes eu tenho pessoas que eu amo profundamente, pessoas que eu tenho um carinho significativo, que eu conheço e que eu vi tantas vezes sorrindo e dando gargalhada. E com o passar dos anos foi perdendo esse vício da alma, foi perdendo essa celebração da vida. Não vejo mais dando uma gargalhada gostosa, espontânea, voluntária. Não vejo mais sorrindo para a vida. Não vejo às vezes mais falando de projetos, de alvos. Eu tenho um sonho, eu vejo falando de dificuldades, que também às vezes acontece, mas falando mais de um passado, falando mais de algumas questões que marcaram a vida. E às vezes eu falo para Jesus: eu não queria perder essa liberdade no coração de celebrar a vida. Eu não queria perder essa condição de sorrir com a alegria do Senhor. Mas isso só é possível com Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite, novamente, a expressão que eu gosto, que a grande questão não é o que a vida fez conosco, é aquilo que eu vou fazer com que a vida fez conosco. Tem algumas marcas na minha vida e tua vida, eu falei isso pela manhã, que Deus vai curando. Tem algumas que você até esquece, você nem lembra mais. De vez em quando você fala:
Oh, nossa, passei por aquilo, né? Tem hora que você nem lembra. Tem hora que você nem lembra. Tem hora que você nem lembra. Tem alguns namorados que às vezes termina, a pessoa chega morrendo que não vai aguentar, não vai esquecer nunca mais. Nunca mais vai esquecer. Aí eu falo, pode ficar tranquilo, você seguiu em frente, não deu certo, você vai esquecer um dia. Não, quero morrer, quer tomar 2 milhões infantil, quero morrer. Quero tomar um sol de fruta, sabor laranja, eu acabo com tudo hoje e já vou, já amarro ali num pé de mandioca, já pulo de cima mesmo, já acabo com tudo mesmo. Aí a pessoa passa algum tempo, encontra a pessoa, deu a volta. Às vezes a vida é assim. Meu pai e minha mãe morreu com 21 anos. Ele era apaixonadíssimo por ela. Meu pai tinha 21 anos, ela 21 anos. Meu pai me falou, depois de um bom tempo adulto, ele falou que até tempos atrás ele sonhava com ela. Casado, ele fala perto da minha madrasta tranquilamente. Mas a vida segue. A vida continua. Tinha eu e minha irmã, eu com 1 ano e meio e minha irmã com 6 meses. Ele era daquelas pessoas apaixonadíssima mesmo. Mesmo que o casamento estava no começo. Mas a vida tem suas situações. Depois de 11 anos ele casou novamente. Tem mais filhos, tem uma Fabiana, depois veio o Samuel. Seguiu a vida. Já chegou para mim e falou, olha, Carlinhos, teve vezes de eu estar, passados anos, e eu sonhar com ela. Eu sonhar com a tua mãe. Passados anos, eu sonhar com ela. Mas seguiu a vida. Eu não vejo ele o tempo todo chorando, porque a vida segue. E aí Deus vai segurando as tuas mãos para dar condição de você seguir em frente. Não é isso que se deseja, não é isso que se quer, não é isso que você... Eu só estou dizendo que às vezes aquilo que nós parecemos que neste momento não tem mais fim a dor, Deus ele vem quando a situação virou a página e ele tem um poder de fazer levantar e reescrever a história. Se Paulo olhasse, por isso que ele está dizendo, agora é impressionante, mas eu vou concluir. Quando ele diz, irmãos, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem contribuído para o Evangelho. Ele fala o que eu passei. Só que isso não me desanimou. Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele é a força da minha vida. Por isso em Filipenses 4,13 ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Por isso que Filipenses 4,12 ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso 2 Timóteo 1,12 ele diz, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Por isso 2 Timóteo 4 ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por isso que ele diz, para mim o morrer é lucro, viver é Cristo. E ele tem essa convicção, eu sei em quem tenho crido, eu não sou fruto do acaso, do determinismo, da sentença dos homens, do inimigo. Eu não sou fruto de ficar lançado meu barco a um bel prazer. Jesus continuou no controle. Eu confiei, eu criei. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Ele me sustenta. Ele é a força da minha vida. Ele é a luz da minha salvação. E aquilo que parecia ser um problema, Deus usou para escancarar mais portas, para que o nome dele fosse anunciado. E você pode aplaudir a Jesus bem forte por isso. É um processo diário, de olhar pelo retrovisor da vida e pedir nesta noite sempre, Deus, eu quero olhar pela ótica do Senhor e me dá graça para me ver no meio de todos os desafios que a tua mão estava me sustentando e continua me sustentando até hoje. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Um desistente nunca vence. Ele está dizendo, um vencedor nunca desiste. Fala para a pessoa do teu lado, um vencedor nunca desiste. Fala mais forte para uma segunda pessoa, um vencedor nunca desiste. E fala para uma terceira mais forte ainda, um vencedor nunca desiste. Paulo está dizendo, Deus nunca falha. E a alegria verdadeira está no relacionamento com Ele. Ele não falha nunca. Eu falho e você... Talvez eu mais que você, com certeza. Mas Deus não falha nunca. Ele tem o melhor para você. Está dizendo também que cristão tem problemas. Que seguir a Jesus não é um convite para um hop-hari espiritual. Que é uma jornada de montes e vales. Que tem lutas, que tem adversidades. Que a vida tem encontros e que tem desencontros.
Algumas vezes mais encontros, algumas vezes mais desencontros. Que tem sorriso e tem lágrimas. Que tem acertos e tem erros. Mas que com Cristo, e Cristo é o poder para superá-los. Ele está dizendo assim, que eu não tenho nenhum motivo para orgulhar-me, Paulo está dizendo, a não ser em Cristo Jesus, que é a força da minha vida e a luz da minha salvação. Olha para mim, eu só vou ler novamente a última vez o versículo nesta noite. Por isso que ele diz, com autoridade, olhando para a igreja de Filipos, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário. Talvez o normal seria destruir e aniquilar. Ele falou, mas ao contrário, serviu para o progresso do Evangelho. E por isso ele conclui no verso número 18. E por isso me alegro. E de fato, continuarei a alegrar-me no Senhor, com certeza. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor. Peça ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ele olhou o passado, não pela ótica da autopiedade do sofrimento, mas pela graça de Deus. Fez uma leitura do passado, ele olhou o passado com discernimento. Ele fez uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Ele olha do passado e vê um propósito divino em tudo que lhe aconteceu. E Paulo olha para as suas dificuldades como abertura de novos caminhos para o Evangelho. E aí por isso ele diz, eu me alegro e sempre me alegrarei no Senhor. O Senhor nunca falhou comigo. O Senhor nunca me deixou. O Senhor me amou. O Senhor esteve comigo o tempo todo. Por isso ele diz, eu me regozijo no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Por isso ele diz, posso todas as coisas e me fortalece. Por isso ele diz, tantas vezes na palavra do Senhor, alegrai-vos na esperança. Cede paciência à tribulação. Perseverai na oração. Por isso que ele diz que não entrar no jogo do inimigo, não paguei o mal com o bem, mas não pagueis o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Por isso ele diz, em nome de Jesus, meu amado, e nesta noite a nossa oração é pedir graça de Deus. Entre o real e o ideal, às vezes tem uma distância. Não abra mão dos sonhos, não abra mão dos projetos, não abra mão daquilo que você tem pedido e orado, porque se você não tem disposição de esperar aquilo que você pediu, então não tem sentido você orar por aquilo que você está clamando. Não desista daquilo que você tem pedido ao Senhor, não desista dos alvos, dos sonhos, dos objetivos. Não desista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas entre o real e o ideal, às vezes tem uma distância. Dentro da tua realidade, viva o melhor do Senhor. Peça graça a Deus. Fala, Deus, eu quero experimentar, ilumina os olhos da fé, do entendimento. Jesus Cristo é a força da minha vida e a luz da minha salvação. Pode passar tudo, pode tudo acontecer, mas eu não abro mão de Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha esperança, Ele é a minha rocha viva, Ele é o meu escudo, Ele é meu broquel, Ele é o meu esconderijo, Ele é o meu alento, Ele é a minha vida, Ele é aquele que dá sentido e significado à minha existência. Ora, lá, macharia, eu estou tecante, olha o Senhor. Olha o Senhor esta noite de todo o teu coração e profetiza sobre a tua vida. Em nome de Jesus, foi pedindo, Deus, vai curando o meu coração das marcas que ficaram. Em nome de Jesus, como eu estava dizendo no meio da mensagem, tem algumas marcas da vida que você esquece dela. Tem algumas marcas, às vezes vão embora, mas tem algumas. E um dia um pastor bem experiente falou para mim, pastor Pezzini, falou, Carlinhos, tem alguns traumas que eles não vão embora. Nós aprendemos a domá-los. E às vezes você precisa domá-los todos os dias. Em nome de Jesus, tem algumas coisas que Deus está curando a tua vida que você nem se lembra mais. Simplesmente veio e tocou não só nos sintomas, mas na raiz. Mas tem algumas coisas que às vezes você tem que conviver e você pedir graça a Deus. Paulo um dia pediu para o Senhor, Deus, tira esse espinho da carne, orou 3 vezes e a resposta não teve como ele imaginou. Aí a resposta que veio de Deus é, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem traumas que não vão embora, você aprende a domá-los. Pedir graça para Deus. Novas são cada manhã, um dia de cada vez, de fé em fé, de força em força, mas experimentando o melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesta noite, somente o teu Espírito Santo pode iluminar nossos olhos da fé e do entendimento, ministrando no coração de cada um. Libera da unção de cura física, libera da unção do avivamento na alma, no espírito, mas também, Senhor Deus, de olhar para o passado pela ótica do Senhor, pelo prisma do Senhor, pelas lentes do teu projeto, do teu propósito, que o Senhor estava e continua no controle, e que o Senhor não desistiu do projeto que tem para cada vida.
Em nome de Jesus, derrama unção nova, derrama óleo fresco, fortalece as mãos para a batalha, os dedos para a peleja, e coloca uma chama no coração intenso e ardente de servir ao Senhor com toda alegria. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem guardado você com muito carinho. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. E pronto está toda hora para te defender. O Senhor cuidou da vida de Paulo e da minha vida, da tua vida o tempo todo. Fiel companheiro para você no caminho. Nunca desista de crer nisso. E em sua palma da mão Ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que o Espírito Santo veio enviado por Ele para te consolar. E com muita sabedoria enxugar seu pranto. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama, jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Você crê nisso de todo o teu coração? Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso pôr o mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Em nome de Jesus, sobre a tua vida, hoje e sempre, você é um grande vencedor, vencedora. Jamais desista de crer no propósito, no projeto. Enxergue pela ótica de Deus, Ele está no controle. E quem Ele ama, jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. De todo o seu coração, creia, de todo o seu coração. Por amar você, Ele manda um anjo forte pra te defender. Faz brotar água da rocha pra você beber. É assim esse Deus, não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se precisa pôr no mar, Ele abre uma rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Ele faz de você hoje um grande vencedor. Aleluia, pode aplaudir bem forte ao Senhor. Pode aplaudir, exaltar.
pão vivo que desceu do céu, o manancial de água viva, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é soberano sobre todas as coisas, e que ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o único Senhor. Aplauda bem forte o Senhor, dê um brado de vitória. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a semana de cada um, esse semestre agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, estenda as mãos, ó Pai, acima de tudo o nome do Senhor sendo anunciado em esperança, guarda de todo mal, fortalece, dá graça para não desistir, e na adversidade possa haver uma possibilidade, sustenta na força do Senhor, ó Pai, segura na mão e possa cada um perceber o Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te esforço, sustento com a minha mão direita. Que a graça vivificadora do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém.